lembrar, né, que o nosso passeio na parte da tarde, nós vamos nos encontrar após o almoço no local, tá? Então ninguém vem para cá, entendeu? É no local. No caso da Candelária, é na frente da Candelária, claro, ou se tiver sol, se tiver tempestade, pode entrar sem problema nenhum, até porque, né, ali é sempre muito agradável e as pessoas vão se encontrar lá e vão entrar logo na igreja. E no Teatro Municipal, nós vamos estar na frente do Teatro Municipal, mas a entrada vai ser pela lateral, pela 13 de Maio, mas é muito próximo ali. Quem está em frente ao Teatro Municipal, à esquerda, tem tipo um bulevar ali, uma praça cercada, né? Então a gente devemos entrar por ali, tá bom? E só para lembrar que temos ainda vagas, né, para quem desejar. E se alguém tiver alguma dúvida, fala com a Maiara ou comigo, tem um link de inscrições. E sempre lembro a questão do nosso caderninho, né? Quem quiser colocar as suas impressões, escrever ali, né, as suas mensagens, né? Vai ser muito bom para a gente. Muito obrigado. Dando prosseguimento. Obrigado, Helder. Bom, boa tarde agora. Boa tarde a todos, né? Dando continuidade, né, a essa sessão, os desafios de um saber milenar, vamos para a terceira conferência da tarde, com a Carol Mendes Badan, do Brasil. Muito obrigado. Carol Badan é designer de interiores, pós-graduada em marketing e atualmente aprofunda seus estudos em arte e arquitetura sacra. Construiu sua trajetória ao longo de 15 anos no ateliê Duda Badan Vitrais, sob orientação do seu pai, de quem herdou o conhecimento técnico e os valores que fundamentam sua prática. Hoje, consolida uma carreira sólida na arte sacra, unindo tradição, sensibilidade e precisão na criação e gestão de projetos de vitrais. Carol apresentará a conferência Os Desafios da Sucessão. São 45 minutos. Boa apresentação. Bom, bom dia a todos. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Para mim é um grande privilégio estar perto de artistas, de conservadores e profissionais tão qualificados quanto vocês. Muito se falou ao longo desses 2 dias aí, dos 3 dias, sobre o patrimônio, a cultura, né, a conservação, e foi um processo diferente do que a gente vê na rotina do dia a dia do ateliê. Para mim, abriu meus olhos de uma forma grandiosa, né? Tive o privilégio do convite do Helder, que agradeço a oportunidade. Acredito que, se eu estou aqui, talvez eu esteja fazendo algo muito correto para estar aqui. E tive a oportunidade de participar do curso da restauração também, com a equipe do Walter, que o Walter veio de fora também, com a equipe da Jequitibá, da Luíde, né? E toda a equipe fantástica me recebeu super bem. Os meus colegas de classe que estão aqui também, foi um privilégio estar com vocês. E confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas não por estar aqui, mas é porque fazer este slide me fez mexer em galerias e me deu um pouquinho de nostalgia de ver certas coisas que a gente vai buscando, né? E um pouco de saudade também. Então, hoje o tema não vou falar profundamente sobre o que é o vitral, porque nós tivemos grandes especialistas falando disso, então, quem sou eu? Mas eu vou mostrar um pouco para vocês o que é uma rotina do ateliê, as dificuldades de uma sucessão, essa geração jovem dentro dessa área que tanto cresce e tem profissionais tão geniais no mercado, né? Então, eu vou falar um pouco do meu pai. Esse é o Duda Badan, fundador. Eu o perdi em 2021 para o Covid. Foi uma perda repentina. Ele era um homem vívido, querido, e faz muita falta.
Tudo que eu sei, ele que me ensinou, não teve nenhuma faculdade que... Desculpa. Não teve nenhuma faculdade que me ensinou o que ele me ensinou durante todo o período que eu tive presente com ele. Ele era um homem muito humano, presente, e fazia muita questão de ajudar a todos. Então, todo o conhecimento que ele continha na cabeça, ele compartilhava. Nós tivemos... o ateliê, hoje, esse ano, está fazendo 34 anos. É uma longa história, uma longa trajetória. Ele nem sempre foi vitralista, ele veio para Goiânia, ele é paulista, ele nasceu em São Paulo. O vitral nasceu, na verdade, do nosso tataravô, que veio do meu tataravô, que chama Ricardo Badan. Ele desembarcou em 1897 em um barco, em um navio, com a minha tataravó, a fim de trabalhar em lavoura de café, mas ele veio com esse hobby e tinha um pequeno ofício que foi passado para o meu bisavô, e o meu bisavô que passou para o meu pai, assim, na adolescência, mas ele seguiu outro ramo. Ele foi... Muito obrigada. Obrigada. Ele é formado em arquitetura e edificação, formou também em engenharia mecânica. Então, ele trabalhou muito tempo na Telesp, viveu muito tempo também viajando. E, quando ele foi para Goiânia aos 30 anos de idade, acho que ele tinha uns 30 anos de idade quando ele foi para lá, que ele foi em 90. Ele chegou em Goiânia fazendo pátina, então não era nada a ver com vitral, não era nada assim. E aí eu tive um episódio que a minha avó ficou doente, logo depois, em 92, ele teve que buscá-la. E aí, quando foi buscá-la para trazer para Goiânia, ele achou algumas coisas do meu bisavô e trouxe. E aí ele foi autodidata em muito do que ele conheceu e demandava das coisas da arte em vidro. E muito humilde também para aprender, então ele sempre teve a cabeça muito aberta para perguntar, e talvez seja isso um pouco do que ele foi durante toda a trajetória dele. Poderia falar muito mais, mas o tempo é curto, mas a gente vai prosseguindo. Hoje somos eu e minha irmã. Eu também sou servidora também, eu sou militar no DF e atuo na área como no ateliê com o meu ofício que eu mais amo na vida. Mas minha irmã também, ela é farmacêutica, pós-graduada em gestão de pessoas, e hoje ela cuida de toda a parte financeira. Eu digo que o equilíbrio perfeito, porque eu sou uma tempestade e ela é minha calmaria lá dentro da empresa. Então, ela é minha parceira desse período todo, na ausência do meu pai, e ter ela comigo lá é fantástico, é quem me ajuda. Essa daqui é a minha galera, são os meus meninos. O nosso time é composto por 16 pessoas, está faltando alguns aí ainda também. Agora, nós somos 18 agora. Mas são artistas jovens que me influenciam diariamente a continuar também o ofício e são extremamente responsáveis e qualificados com tudo que faz. Eles são muito geniosos. O ateliê ele nem sempre foi de vitrais de imagem, a gente nem sempre trabalhou com vitrais. Meu pai, ele, por um bom tempo, foi com vitrais artísticos, então ele passou muito tempo fazendo apenas esse tipo de serviço. E ele foi entrando no mercado de vitrais sacros mesmo, aos poucos, de forma abstrata, e aprimorando o conhecimento. A gente passou por alguns estados de brand da empresa, então começamos com alguns estudos. Sempre foi essa primeira ali, e esse segundo foi um teste, e hoje, atualmente, é o novo slogan da empresa, o novo logo da empresa. Aqui é um restauro que a gente fez no Palácio das Esmeraldas. Ele é um projeto, por sinal, da Casa Conrado, esse restauro. A gente fez várias intervenções com várias patologias pontuadas lá também, mas
o restauro não é o nosso forte é grandes projetos mesmo, sim, novos projetos, né? Então a gente não tem não é nosso carro forte o restauro. Aqui é uma comparação, a imagem do primeiro vitral de pintura do ateliê, sem muita técnica, com pouco conhecimento, e a segunda é depois do curso que nós tivemos com a Ellen, que depois da sucessão eu senti uma necessidade muito grande de buscar um conhecimento. Um dos fatos é porque eu não tinha quem perguntar mais, né? Eu tinha meu pai e não tinha mais ele, então eu tive que ir errando bastante para poder aprender muitas coisas, mas a gente é jovem, cabeçudo, então a gente vai atrás de várias informações e a gente vai aprimorando as coisas. Então, esse é um primeiro vitral de pintura que foi feito no ateliê para uma residência e uma comparação de um projeto recente que nós fizemos na Dom Bosco, na Capela da Dom Bosco. Aqui era também já havia melhorado bastante, mas era uma proposta antes também do curso, para a gente aprimorar um pouco das técnicas. E aí nós tivemos o convite, a Ellen, no ateliê, passamos com ela por 3 dias de imersão profunda. A Ellen é uma artista holandesa maravilhosa, por sinal, uma profissional bem qualificada, muito qualificada. E ela passou 3 dias com a gente, que foi uma virada de chave para o ateliê, na questão de técnica, né? Então, fizemos vários testes, ela nos ensinou várias técnicas de realismo. Então, depois daqui, foi surreal a evolução que nós tivemos durante o processo. Aqui é um pouco dela fazendo. Eu não sei se vai rodar o vídeo agora, mas eu vou conferir com ele aqui. Não, peraí. Isso seria? Olha, this is lavender oil, right? Yeah, lavender oil. Algo que Ela vai que fazer nós não um- fazíamos, que agora a gente usa Vai no passar uma ateliê. camada de óleo de lavanda em cima da peça. Óleo de lavanda, são Tem que são aplicar. 2 meios de... E aí ela vai que nós pintar usamos agora em para cima fazer disso hoje. com Mas uma antes não era tinta. assim. E essa técnica dela desenvolveu a Então utilização de processos o muito rosa, grandes dentro do o rosa ateliê. você vai adicionar mais nos lábios e Nós na fazemos bochecha. projetos extremamente realistas. Here, it doesn't have to be neat, 2 queimas. because we're gonna Demorava para fazer fix talvez that. 6. Take one of these. Então, ela nos ensinou bastante técnicas nesse aprimoramento e otimização do tempo, que era um grande problema que eu encontrava no ateliê, por conta do grande fluxo de projeto. E a operação ela gira de uma maneira diferente dentro do ateliê, né? Então, a gente precisava muito acelerar esse processo e ela ajudou bastante nesse aprendizado também. Então, ela veio e nos ensinou muitas das técnicas, meios, processos, e foi muito válido para o ateliê. Aqui ela está fazendo o processo de secagem para colocar uma segunda camada. Toda essa construção anterior foi feita em uma só. E aí teve os testes, algumas coisas que nós fizemos lá em grupo. O que ela veio também ensinando para a gente essa arte mais trabalhada, esse realismo mais gótico, né? E hoje o que a gente entrega no ateliê é isso aqui. A gente traz a técnica totalmente modificada e adaptada para as nossas realidades. Hoje nós encontramos fornecedores maravilhosos nacionais, coisas que a gente não encontrava há um tempo atrás também. Então, fornecedores de pigmento, esmaltação, que hoje trabalham em conjunto com a gente para desenvolver novas tabelas e cores de esmalte para facilitar o nosso processo de produção. E o que faz a gente chegar nesse tipo de resultado em 2 queimas, 3 queimas no máximo. Então, ele é bem ágil. Um pouco do processo do vitral na mesa, os pontos de retirada que nós usamos, a colocação da paleta de cor, da carnação, do tom da pele. Hoje nós temos também esse tipo de realismo. Nós somos bastante procurados em questão desse resultado também. Que é um pouquinho do processo lá do ateliê também.
uma grande artista que está comigo lá também. Ela é muito, muito fantástica. E aí também, lá no ateliê, a gente trabalha com 6 pintores, e são 2 em cada... são 3 mesas que a gente separa por pele, roupagem e fundo, paisagem, adorno. Então, cada um vai seguindo a sua identificação. Lá, eles ficam onde eles se sentem confortáveis. Então, onde que eles vão produzir mais, né, se identificar mais com cada área. Hoje, nas peles, a gente tem a Gabi e a Rai. Nos fundos e adornos, a gente tem a Elizabeth e a Ellen. E nas roupagens e complementos também, a gente tem o Matheus e o Davi. Então, eles fazem parte aí do processo criativo também, para a gente entregar esse tipo de resultado também. Aqui é uma técnica que a gente usa bem comum também, que é a serigrafia. Então, isso otimiza muito o processo a longa escala, quando a gente pensa em operação e demandas altas. Então, a gente faz uma camada com a serigrafia e depois trabalha a luz e sombra e retirada junto com a técnica que nós utilizamos lá. E o bacana da serigrafia é que, mesmo usando a técnica, a gente consegue fazer aquele resultado em uma queima só, o que até pouco tempo atrás também para a gente era muito difícil, mas um dos nossos fornecedores criou um fundente que ele permite que isso seja construído camadas antes da queima. Então, fica um resultado incrível depois de queimado também. Aqui a gente vai entrar em um dos nossos carros-chefes, que são os grandes vãos, os projetos de estrutura metálicas e grandes projetos. Esse projeto em si aqui, ele tem 8,5 metros, 9 metros de altura por 5. Ele é um grande painel. E aí, o grande contexto lá do ateliê, quando a gente vai pensar em projeto arquitetônico, é a gente pensar no vitral, na estrutura para servir o vitral e não o contrário. Então, essa primeira imagem aqui foi uma proposta feita para o padre na época, onde não teve essa preocupação da ornamentação da estrutura metálica junto à arte do vitral. E aí eu vim com uma segunda proposta, onde eu vou mostrar para vocês um pouco mais também, de maneira que não intervisse na imagem e não agredisse a beleza do vitral, do resultado final. Tudo isso vem com bastante cálculo de carga estrutural, matéria e tudo mais. Então, a gente pensa em toda essa parte para garantir que a fixação dessa estrutura seja feita da melhor maneira possível. Aqui é ela sendo instalada, então ela foi feitos travamentos estratégicos nela para fazer a compensação de peso em certos pontos, para que ele contrabalanceasse ali o peso da carga do vitral e dos vidros de proteção, que ficam bem pesados. Aqui é um pouco do sistema que nós temos de instalação, que é o sisteminha que a gente usa para a fixação dos vitrais dentro das estruturas. Aqui é um pouco do processo daquele rosto. Ele é um rosto que tem, até comentei com o Otávio ontem, ele é um rosto que tem 90 centímetros, uma peça inteiriça de 90 centímetros. Essa peça foi um grande aprendizado, a gente trincou ela umas 4 vezes, porque foi errando e acertando, então, até a gente descobrir a espessura correta do vidro, em qual que permitiria colocar ele para poder validar o projeto em si. E aqui foi ele instalado, um pouco dele instalado. Então, você percebe que, quando a gente pensa nas divisões, todo o projeto ele foi pensado da estrutura para que houvesse o mínimo de intervenção possível dentro do desenho dos vitrais. Esse painel ele tinha o objetivo realmente de ser tão grandioso como é na proposta, e nele a gente trabalhou bastante técnicas também, e essa preocupação mesmo da composição do vitral. Outro também é um da Capela de Palmas, da Igreja Matriz de Palmas, é um vitral da Mãe de Deus, e essa estrutura já era
existente, né? Então a gente só teve que fazer alguns reforços estruturais e uma revitalização na estrutura original para comportar o vitral em si. Outro de grandes vãos também que a gente tem é a composição dos vitrais da Catedral de Cascavel, que ela foi uma homenagem de forma abstrata à Nossa Senhora Aparecida. Então essas rajadas de tons de azul foram variantes de 11 tons de azul, representando as águas onde Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. E aí, nesses grandes vãos aqui, nós estamos falando de espaços abertos inteiriços, que toda a estrutura dela também foi pensada para o cruzamento de vento e para a condensação de ar quente também. Então, foi um grande desafio esse projeto. Por sinal, foi o último projeto em vida que meu pai entregou, foi esse. E foi um marco bem marcante assim na nossa trajetória dentro do ateliê. Esse aqui foi loucura, deu certo. E essa peça inteira, ela tem 3,20 metros inteiriça, sem interrupção. Um grande desafio para o ateliê, tanto no transporte quanto na produção. Foi feita uma modificação muito grande para que seja feito o vitral assim como o cliente queria. Aqui deu tudo certo, porque antes disso, foi na visita técnica, nós fizemos algumas vistorias técnicas para descobrir como é que o vento comportava naquela parte da fachada, para saber se tinha muita evidência de ar ou não. E não tinha, então, quanto ao vento e estrutura, ela foi fixada, pinada na parede, bem forte, e compôs a entrada principal do átrio assim, da capela lá. E ficou muito bonito esse projeto. Aqui é um pouco do processo dele instalado. Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui dá para vocês verem a altura dele pelos meninos ali na lateral instalando. Então, ele é bem alto mesmo, bem grande. Foi um desafio muito grande. Eu confesso que, às vezes, eu sou um pouco doida de pegar certos projetos, mas deu certo. Teve uma equipe de engenharia grande também atrás desse projeto, então foi bem mais fácil. Aqui é um pouco do processo. Aqui também é um grande projeto da matriz de Catalão. Esse vão aqui todo, ele tem 12 metros de altura por 15 de largura, algo assim. Ele é bem grande também. Ele compõe toda a parte do altar da igreja, e ele é lindíssimo. É um projeto muito bonito. Foi assinado por uma arquiteta também, o processo criativo dele. Nós também, na ateliê, também desenvolvemos... eu dei a continuidade nos projetos das portas artísticas que meu pai tinha, que ele gostava muito dessa área da serralheria. Então, hoje, o ateliê também fornece o trabalho de portas almofadadas, que são portas em metalons cortadas e dobradas a laser, que vai ser feito de material nobre também. Essa pátina foi toda feita à mão por um artista, Gilvan Cabral, de Goiânia, um grande artista também, imitando o aço cortem. Todos esses ornamentos foram feitos e colados com folha de ouro. Então, é um trabalho muito grandioso, muito bonito. As portas são bem robustas e bem legais. E aqui é um pouquinho do resultado. Voltando um pouco também para o que a gente encontra de desafio hoje em dia, que eu tento quebrar muito lá no ateliê, é um pouco do afastamento que nós temos entre nós artistas dentro da nossa área. Lá no ateliê, com as mentes jovens que a gente tem, eu sempre prego para eles que compartilhar é sempre crescer. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que eu invisto dentro da empresa para conhecimento deles, é em volta de que aquilo lá seja passado para os próximos e assim por diante. Com frequência, a gente recebe artistas lá no ateliê para trocar experiências, para falar um pouco sobre... convido e me deixo à disposição para que a gente troque bastante ideias no ramo, para a gente conversar sobre técnicas, fornecedores, jeitos de fazer, visitas abertas ao ateliê para vocês irem lá, a gente passar um pouquinho do que a gente errou, aprendeu e compartilhou durante todo esse processo, porque esses resultados vêm de muitos erros e acertos, e
eu acho que a experiência do dia a dia ela é bem pesada para a gente ter um resultado bacana e genuíno na entrega final do projeto. Então, é isso que eu venho compartilhando. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui no curso e eu tive a Eliana, que me acompanhou, uma amiga querida de outro ateliê que está fazendo um restauro aqui. Viramos amigas e vou levar para a vida a amizade também. Tive a oportunidade de falar com vários outros artistas e foi muito, muito bom a troca. Eu sinto que, às vezes, tem um tipo, nossa, você fala tudo, nenhum conhecimento detém somente a mim. Eu penso que, assim como meu pai pensava, se eu não passar e eu não colaborar para que isso seja postergado, isso vai morrer em mim de novo? A gente tem que pensar que essa arte do vitral, ela atravessa gerações e ela é para, daqui, talvez, 100 anos, os alunos de vocês estudem, talvez, a Duda Badan Vitrais, assim como estuda a Casa Conrado e vários outros ateliês aqui. Mas isso só vai acontecer se for compartilhado, se a gente compartilhar genuinamente o nosso conhecimento. Eu vejo os nossos artistas aqui, os nossos pesquisadores, doutores, doutoras, dedicando a vida a isso, dedicando literalmente a vida dos estudos a isso. E isso é muito bonito, isso me motivou muito, me motivou até a mudar muitos processos dentro do ateliê, para que facilite posteriormente, futuramente, os próximos pesquisadores a terem registros, bons registros, para que sejam boas pesquisas. Que a gente, às vezes, no calor da operação, não pensa muito nesse processo, então a gente tem que realmente levar isso em consideração. E é uma arte linda, eu amo falar de vitral, para quem quiser saber. Eu sou uma jovem aprendiz, eu não sei quase nada. Eu testo, sou apenas uma curiosa, com bastante hiperfoco em certos, em certos assuntos. Mas é uma área que me traz muita alegria de fazer, de continuar. É um legado que, para mim, não irá morrer, nem na minha e nem na próxima, porque, se não vier da minha família, eu farei questão de deixar esse conhecimento para o máximo de pessoas que eu puder. Então, tem vários projetos no ateliê, as escolas, a gente está com um projeto do ano que vem, abrir a nossa própria escola, para a gente estar ensinando vários artistas, colaborando com esse conhecimento para os estudantes também, de artes, de entusiastas, novos artistas que querem entrar na área. E esse é um projeto que eu estou com bastante afinco, vai envolver muitas pessoas, mas que é com o objetivo mesmo de continuar. Vamos trazer artistas de fora também, mais artistas de fora, para especializar a equipe. Eu acho que isso motiva muito os meninos que estão comigo. São pessoas maravilhosas e eles são sedentos por conhecimento, são jovens sedentos por conhecimento, e eu acho isso muito bacana. É muito bom você chegar lá e ver que todos eles trabalham com muito amor, e é uma resposta agradável para a nossa profissão. Então, hoje o ateliê tem 33 anos, acabamos de registrar quase 10 mil metros quadrados de vitrais do Duda Badan espalhados pelo Brasil. Nós estamos de norte a sul, em 14 estados, mais DF também, e grandes matrizes em grandes catedrais. A expansão geográfica do pós-falecimento do meu pai também aconteceu de forma muito fluida. Graças a Deus, o ateliê não parou em nenhum momento. Estava falando da parceria com novos artistas, mesmo da gente, entre ateliês, para a gente trocar até essas indicações, porque, às vezes, a gente não consegue atender todos os clientes, e eu não tenho com quem indicar os trabalhos. Então, lá a gente atende, é um ateliê pequeno, consideravelmente pequeno, mas a gente atende uma grande gama de projetos. Hoje o ateliê está com 27 projetos em andamento, para entregas até 2030. Então, a gente tem demandas de grandes projetos, e eu sou muito contente com essa realização profissional e esse resultado, porque isso quer dizer
uma grande confiança do público brasileiro e a gente quebrar um pouco desse padrão escasso que nós temos, infelizmente, sobre a arte em muitos estados ainda. Aqui no Rio é rico de cultura. Aqui eu cheguei extremamente deslumbrada. O que vocês fazem aqui com patrimônio é aqui. É aqui que acontece. As especializações, as faculdades e tudo. Então, eu fico muito contente de ter todo esse projeto envolto desse assunto, né? Então, o Brasil ele carece. O Brasil tem muitas igrejas nascendo e muitas igrejas sendo tombadas e precisando de restauradores e de novos artistas fazendo. Então, há uma demanda muito grande de novos projetos e o conhecimento é válido para a gente transportar ele, trazer novas pessoas para trabalhar na área. E eu quero deixar aqui finalizar com uma mensagem que, se existe algo que aprendi nessa trajetória, é que o conhecimento não diminui quando é compartilhado, ele se multiplica. O mercado cresce quando deixamos de enxergar o outro como concorrente e passamos a enxergá-lo como alguém que também pode contribuir para elevar o nosso trabalho. Que possamos construir um setor onde a excelência seja fruto não apenas do talento individual, mas da disposição de ensinar, aprender e crescer juntos. Porque, no fim, quando um de nós evolui, todo o mercado fortalece. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Você tem 15 minutos ainda. Eu ainda tinha 15 minutos? É porque eu estou sendo gentil, gente. Está todo mundo com fome. Bom, muito obrigado. Lindíssima apresentação. Vamos às perguntas, então. Marisa. Carol, parabéns. Obrigada. Eu entendo o seu nervosismo, porque a sua responsabilidade no nome do seu pai é muito grande. Sim. E eu queria saber qual foi a maior dificuldade nesse desafio dessa transição em dar continuidade ao trabalho do seu pai, e você tão jovem, com tamanha responsabilidade. Bom, obrigada, Marisa, obrigada mesmo. Eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi não ter para quem perguntar. Mas, graças a Deus, meu pai me deixou um time onde, na missa de 7º dia dele, eu não estava, porque eu estava entregando um projeto no Pará. E eu só cuidava da gestão de projetos lá, o processo criativo, e eu só ficava dentro da fábrica. Então, dentro da rotina do dia a dia, burocracia, cliente, viagem, era tudo meu pai que fazia. Foi uma perda repentina, muito rápida, não deu tempo de me passar nada. Ele faleceu e eu não sabia nem quem era o nosso advogado, por exemplo. Então, essa parte, ele me privou muito. Acho que hoje eu entendo ele, por que ele me privou de certas demandas e responsabilidades, porque realmente são muitas. Mas, quando eu estava no Pará nessa entrega, eu lembro que eu estava no carro e os meninos estavam na van. E eu fui daqui, de Goiânia, até lá chorando. Porque eu não sabia o que era aquilo. Era um universo totalmente novo para mim. E, quando eu cheguei lá na instalação, eu chamei os meninos e falei, gente, isso aqui eu não sei fazer, vocês vão ter que me ensinar. Então, eu acho que a maior dificuldade, para mim, foi isso. Foi essa humildade de poder pedir ajuda para quem eu tinha o recurso. E hoje, tudo que eu faço, eu pergunto a eles. Tudo. Tudo. Eu não tenho nada no ateliê que eu decida sozinha. Eu chego para eles e eu pergunto, e aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é viável ou não? Com a experiência da rotina do dia a dia de vocês, isso aqui pode acontecer? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive no ateliê foi isso. Não foi não saber de nada dentro das burocracias ou ter medo, porque meu pai não me ensinou a ter medo. Meu pai, ele não me criou me limitando a nada.
ele sempre me fez uma pessoa corajosa, para não esmaecer em nada, não desistir, não fraquejar, mas eu sempre tive para onde voltar. Ou era ele ou era minha mãe. Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de apoio, a gente erra com mais confiança, né? A gente erra sabendo um pouco mais. E erra sem medo também. Se errar, a gente faz de novo. Não tem problema, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi não ter vivido o luto também na hora certa, porque o medo de perceber que a ausência dele estava ali me fez trabalhar muito. Então, eu infundei em trabalho, viajei o Brasil todo, entregando, eu participava de todas as instalações. Isso tem um peso, porque depois de um tempo o luto veio, eu tive que vivê-lo de qualquer jeito, passei por um burnout bem pesado, mas logo Deus me presenteou com a minha gestação, então eu fui mãe, e depois dali eu desacelerei um pouco também. Eu fui um pouco mais generosa comigo mesmo, mais paciente e sábia também, mais calma. Eu era muito tempestade, agora eu estou um pouco mais calma. Eu acho que foi o maior desafio que eu tive, foi esse. Helder? Carol, muito obrigado pela sua palestra. Assim, da mesma forma que eu falei que meus olhos marejaram com a Natasha, também marejaram com você. Obrigada. Eu vou chorar também, se você chorar. É muito difícil. Então, eu acho que você termina com chave de ouro esse seminário, porque a nossa intenção justamente é falar sobre restauro, conservação, falar sobre arte, mas falar também dos profissionais, das dificuldades das pessoas, Sim. Das pessoas que são as luzes, né, e as emoções na flor da pele, né? E isso que você falou é o que eu acredito, né? Que você dividir, você multiplica, né? Com Você dividir, você compartilhar, né? Você multiplica. Com certeza. Né? Você adquire mais conhecimento, você juntam-se a você pessoas que acreditam nas mesmas coisas, então você se fortalece, né? E minha pergunta vai um pouco em cima disso, né? Também de você, quando você acredita na sua equipe, você faz investimentos e esse foi um dos motivos que você estar aqui, né? Que apesar de tão jovem, você pegou esse leão, né? esse touro, né? Bravo, né? E encarou ele, né? Sim, com certeza. E continua encarando, né? Que a gente sabe que diariamente. quem tem a responsabilidade de uma empresa, eu já tive empresa, quantas pessoas trabalham com você? Hoje nós vai ser 18. Nós estamos com estagiárias novas lá e mais uma na secretaria. 18 pessoas, que podem ser 18 famílias, né? 18 que famílias. É responsabilidade, carteiras assinadas. Todos. Né? Então, eu costumava falar assim, eu sou o biscateiro dentro da empresa, porque as pessoas estão lá com seus direitos e tal, né? E a gente tem que matar um leão todo dia e a gente assume a responsabilidade sobre essas pessoas. É como se fossem filhos mesmo, né? E quando você pega essas pessoas aquela foto que você mostrou, muito interessante, que a gente só vê jovens ali, né? Só muito jovens. Jovens que estão aí para aprender, para errar, para acertar, né? E a gente sabe que você vai longe, né? Você já foi longe e vai continuar sendo, né, um exemplo que a gente tem que olhar. Obrigada. Né? Você é o futuro, tá? É o presente, é o futuro, né? Esse olhar que você tem de capacitar os seus funcionários, né? Você investir neles, né? Isso é algo que infelizmente a gente não vê muito, né? Sim. A gente vê que pessoas trabalham com muitas dificuldades, às vezes muito fechados em si, às vezes não querendo mostrar os seus erros, né? Só mostrar acertos.
né? E você foi contra isso tudo, né? Sim. Você não tem problema de mostrar, olha como estava antes, mas olha como está Que agora, agora. né? Nem... Isso foi em função disso, você buscar se aperfeiçoar. E, voltando à pergunta aqui, né, eu justamente quero que você comente sobre essa questão do investimento e dos resultados, né? Para muitos, investimento pode parecer um gasto, né? Sim. E às vezes caro, mas eu quero que você me diga, de uma forma geral, né, claro, não exatamente em números, o quanto você investiu e quanto isso veio de retorno para você. Sim. Né? Sim. E a partir daí, assim, se você continua, né, pensando em novos investimentos. Sim, sim, sim. Lá, na verdade, no ateliê, a gente passa por investimentos em várias áreas, não só na parte artística, mas como na parte de estrutura, de desempenho, gestão e administração da empresa também. A gente participa de métodos, de imersões, então a empresa ela não cresce só pela arte, ela cresce por trás do que está ali também. Mas o nosso investimento com a Ellen, na época eu tinha duas opções. Eu ia para a Holanda curtir um pouco, passava 15 dias lá direto e detentia, colocava o conhecimento só em mim, ou eu trazia ela e colocava o conhecimento na cabeça de todo mundo. Meus meninos são jovens e eu sempre falo para eles que ali tem que ser uma passagem. E ali eles têm que ser Eles são muito bons, então o mundo é muito grande para eles. Então ali tem que ser uma passagem e eu faço questão de participar da passagem deles ali. E que quando eles estiverem com a gente, o caminho vai ser de árduo, de muitos desafios e qualidade, né? Então a gente investi na Ellen em 2022, se eu não me engano, na época foi um investimento de quase R$40 mil na época para trazê-la, fora os outros custos de investimento de compra de material e tudo mais. Mas foi um retorno imediato. Eu acho que não deu tempo nem de passar o mês para cobrir o custo que ela o investimento que eu tive. Eu traria ela facilmente todos os anos, mas ela ganhou neném, então ela não pode viajar. Eu traria ela todos os anos, eu adoro ela. E aí eu já estou analisando vários outros artistas de fora, e aí eu falo assim, as pessoas às vezes perguntam, por que de fora, né? É porque no Brasil a gente tem uma falha muito grande nessa questão da educação em volta das técnicas do vitral em si. A gente tem o Jorge, que trabalha há tantos anos, ele não está aqui hoje, mas ele ensinou uma leva de profissionais, passaram pela mão dele, e o Jorge é uma exceção, eles são poucos que nem ele. Então, não tem uma faculdade, não tem um curso técnico, não tem nada. E a gente fica detendo do que a gente conhece e acaba que a gente detém o que a gente conhece porque foi difícil de possuir. E, como empresa, eu tento não pensar dessa maneira para que justamente o ensino não pare ali. Então, a gente abre as portas para visitar por diversas vezes, para ver, para falar de técnica, para falar de pintura, de pincéis, onde compra, porque às vezes é tão assim que lá no ateliê mesmo mudou tudo. Muitas das nossas técnicas a gente mudou porque estava arcaico. Então chegou a Ellen e fez um furacão lá dentro, mudou tudo, e de lá para cá a gente só tem evoluído, desenvolvido nossas próprias técnicas. Frequentemente a gente faz oficinas entre a gente para a produção, estuda, escuta um ao outro, traz o que eles estão fazendo, o que eles acham que a gente pode melhorar, jeitos de fazer, porque é o que eu falo. Eu falo que todos chegaram lá no olho do furacão. Eu cheguei e falei, tá bom, entra, vai. Você vai aprender e já vai fazer projeto grande. E eles todos desenrolaram muito bem, muito bem. Então, quando eles chegam e eu vejo o desenvolvimento deles e o progresso que eles têm ao longo da carreira com a gente lá, para mim é a resposta de que o que eu estou fazendo está certo também. O que eu estou fazendo está dando certo, o resultado. Então, voltando um pouco para a resposta, o ateliê ele passa por diversos investimentos constantes. No ano de 2020, agora, nesse último ano, por exemplo, a gente investiu quase R$100 mil dentro do ateliê, não só em arte, mas em toda a estrutura por fora da operação, para funcionar. Porque
a gente já deixou de ser pequeno, no sentido de produção, há muito tempo. E quando eu penso... E eu não sou nem um pouco apegada a dinheiro. Então, quando eu penso em o que é o Duda Badan Vitrais, para mim, são o retrato de 18 pessoas que estão ali fazendo com que o sonho da minha família continue. E atrás deles tem famílias e tem responsabilidade. Então, quando eu penso em Duda Badan, eu penso nas 18 pessoas que a gente evolui diariamente, todos os dias, juntos. Então, é isso. Eu acredito que daqui para frente vai ser isso. Tem uma moça aqui. Mais uma pergunta? Michele. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Michele, eu sou arquiteta, sou coordenadora de conservação do patrimônio cultural do IAIPH. Estou acompanhando aqui o seminário, então eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está encerrando as atividades para parabenizar a organização, parabenizar a todos. Foi um seminário belíssimo e eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Já falei no particular, mas agora quero fazer esse elogio em público. Helder, você está de parabéns. Marisa também. Aguardo ansiosamente a oportunidade daquela exposição do vitral maravilhoso lá da Candelária que foi recuperado. Espero que a gente consiga fazer essa exposição para o público em geral num lugar bem bacana, porque eu acho que isso merece ser visto e aplaudido e apreendido pelo máximo de pessoas possível. Quero dar os parabéns para a Carol. Obrigada. Que eu achei maravilhosa a sua história. Obrigada. E eu quero fazer uma pergunta, não que eu seja uma pessoa assim, que estou focada, né, muito nos meus próprios interesses artísticos, mas você não tem, sei lá, de repente, vontade de fazer uma oficina aberta no seu ateliê para levar pessoas de todo o Brasil, para passar os dias com vocês trabalhando, fazendo essa arte maravilhosa? Terá, Fica com a ideia. certeza. Não, já está estruturada, já me cobraram Me muito. me coloca lá na lista, bem no começo. Hoje o ateliê ele está passando por um dos investimentos também, a ampliação do ateliê. A gente está lá desde sempre, desde que o ateliê vive. Então, é uma casa que eu morei por toda a minha vida, que hoje é a Casa e o Galpão. Então, ela está passando por ampliações e justamente para pensar nisso na recepção de vocês. E vai ser maravilhoso ter vocês lá compartilhando conhecimento, passar uns dias de imersão com a gente lá. Vai ser muito bom. Eu vou ficar muito lisonjeada. Farei questão de parar todo o processo para recebê-los. Mais alguma pergunta? Você vai também, né? Aqui, ó. Na realidade, não é uma pergunta, é o Jorge Sliáticas que está assistindo. Ele diz: gostaria de agradecer aos organizadores, aos representantes que nos fizeram as novas dimensões dos vitrais, espera aí um instantinho, dos vitrais do mundo inteiro. Peço desculpas por não ter conseguido ir hoje, pois tive um problema. Estarei sempre à disposição de todos e foi gratificante. E tem assistência também em Barcelona, te agradecendo. Viu? Que legal, obrigada. Todos elogiando muito a sua participação. Obrigada. Oi, Carol, parabéns aí pela Obrigada. palestra, pela sua história. E quero só pegar esse gancho do George, que ontem, numa conversa na hora do almoço, falou que o projeto dos vitrais, esse trabalho está repercutindo no Brasil todo. Ele está recebendo vários e-mails, mensagens do Brasil todo. E nós estamos aí pioneiros e, quem sabe, aí continuando, né, com essa arte de vitral sendo espalhada, tão linda que é e pouca gente conhece. Com certeza. É o objetivo. Não vai morrer nunca. Alguma pergunta mais? Alguém mais quer perguntar? Não? Pode, Marisa. Na realidade, essa palavra não é mais para palestrante, mas é para o público, né?
A oportunidade que nós três, eu, o Helder e a Astorga, tivemos, né, de desenvolver esse projeto, que durou mais ou menos uns 3 anos, com muitas dificuldades, né? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês que desenvolvem os projetos, que têm projetos em mente, que não pensem pequeno, que não pensem de uma forma econômica, que pensem assim, façam seus projetos o mais rico possível, fazendo pontes com conhecimentos como o Walter, como a Lambert, com todos os vitralistas que a gente tem aqui disponíveis, porque dinheiro, eu sei que vou falar uma coisa que vocês vão achar estranho, como o Helder diz isso sempre, dinheiro não é problema, o problema é a falta de bons projetos, né? Quando você faz bons projetos, alinhados com patrimônio histórico, alinhados com o cliente, né, que é um grande parceiro, a Candelária, você tem a chance de apresentar para quem você acha que você pode concorrer, né? Nós temos o consulado, que nos ajudou bastante. Então, não pensem pequenos, pensem em uma expertise da melhor qualidade possível, com a melhor equipe, com os melhores produtos, não sejam econômicos. A gente tem que sair da caixinha do Brasil e buscar esses recursos disponíveis em outros países, tecnologias, fazer pontes. Eu acho que o mais importante, que eu acho que era esse o interesse do seminário, é a gente dar as mãos e fazer pontes com outros conhecimentos. Reforçando o que a Marisa falou, tudo isso aqui nasceu justamente disso, de colaboração, né? Isso que a Carol falou, né? A gente não faz nada sozinho. A gente pode ter assim, boas ideias, né? E ficar, às vezes, com medo de colocar essas boas ideias em prática. Mas não fiquem, né? Porque quando você acredita e você busca a parceria, e essa parceria ela começa com quem está do seu lado, viu? Com o seu chefe superior, né? De repente com o presidente da instituição que você trabalha, depois se você bate na porta de um consulado e você fala sobre sua ideia, mas você acreditando na sua ideia, ele também vai acreditar. Então, assim, você conquista pela sua paixão, né? Então, eu acho que a palavra mágica é essa, você se apaixonar por aquilo que você está fazendo. Quando você acredita, o seu cliente, o seu parceiro, ele vê em você, nos seus olhos, que você vai chegar lá. Então, é isso que faz agregar. Porque eu não faço nada sozinho, a Marisa não faz nada sozinho, né? Mas a gente vai juntando um exército de pessoas que fazem, tá? Se vocês perguntarem, pô, vocês têm um caminho aí, pô, você conseguiu 273 mil euros, assim, como é que foi? Fácil? Foi difícil? Fez um projeto? Gente, eu não trabalho nessa área de captação de recursos, né? Empresas culturais, eu nunca fiz isso na minha vida. O meu primeiro trabalho disso foi o Teatro Municipal, que é isso, eu vi um problema, eu vi que estavam querendo refazer o vitral, eu falei, não, peraí, a obra de arte está aqui, está toda craquelada, toda fragilizada, mas eu não vou jogar isso no lixo. Isso aqui é um problema, mas é uma oportunidade. E aí, primeira coisa, conheci a Marisa, né, no Teatro Municipal, junto com o órgão do IFAM. Gente, olha, eu não sei o que vocês estão vendo aqui, eu estou vendo uma obra de arte. Ah, mas está ruim, está... mas é uma obra de arte. Então, o que a gente vai fazer? Então, sentamos, pensamos, desenvolvemos e convencemos, né? E foi muito rápido. Eu posso dizer que foi muito rápido, porque as pessoas acreditaram nisso. O problema, as dificuldades, né? Elas são oportunidades também. Você tem que transformar o tal do limão numa limonada ou numa caipirinha, né? Uma caipirinha. Já bebemos muitas nesses dias, né? E continuaremos bebendo, né? Então, é justamente isso, né? Não olhem para o copo meio vazio, tá? Porque tem meio copo cheio, né? E a gente consegue preencher isso com parceria, né? O copo fica cheio, tá? Então, é isso. Marisa falou tudo, eu só venho só complementar, né? E, enfim.